Boa noite, igreja. Que prazer estar aqui com você. Mais um domingo muito especial para adorar o Senhor e meditar na sua palavra. Espero que você tenha vivido aí uma semana abençoada, que você tenha muitos milagres, muitos testemunhos para contar. Espero que você tenha participado da sua célula, tenha vivido grandes experiências lá com seus amigos, seus irmãos em Cristo. Então, hoje eu dou início a uma nova série de mensagens chamada Uma Igreja Simples. Aqui, como igreja, nós estamos vivendo um novo tempo, Deus tem ministrado muito em nossos corações e nós estamos crescendo. Eu creio e eu vejo um crescimento que o Senhor está derramando sobre nós nesse tempo. E quando eu falo em crescimento, não me refiro apenas a número, mas a maturidade, a amor, a entender o que é a igreja. E essa série de mensagens é exatamente sobre isso, aprendendo e entendendo o que realmente significa essa igreja. Sabemos que igreja é muito mais do que um templo, é muito mais do que simplesmente uma organização religiosa, é muito mais do que isso. Eu quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo inteiro, que se inicia assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda a parte tornou-se conhecida a fé de vocês, que vocês têm em Cristo, que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de fazer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os seus ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém. Quero te convidar a orar nesse tempo, feche aí seus olhos. Pai, muito obrigado por esse dia e pela Tua palavra. Eu te peço, Senhor, ministra em nossos corações de forma profunda e pessoal. Que a Tua palavra venha separar a alma do Espírito, trazer discernimento, crescimento, cura, confronto. Que o Teu Espírito venha mover agora no ambiente onde cada um se encontra, levando cada um a entender a Tua palavra do jeito que o Senhor deseja ministrar. Então faz em nós, Pai, o que homem nenhum consegue fazer. Ministra em nossos corações, gerando transformação e crescimento. Revela-te a nós, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Então, esse capítulo, na verdade, a carta aos Tessalonicenses revela algo que a igreja de Tessalônica ela ficou conhecida como uma igreja modelo, uma igreja que acertou, que deu certo. Então, se nós queremos aprender sobre ser igreja, precisamos aprender com os bem-sucedidos. Uma vez eu aprendi uma frase que dizia assim:
tolos sentem inveja dos bem-sucedidos. Os sábios aprendem com os bem-sucedidos. Então, vamos ser sábios, vamos aprender com a igreja de Tessalônica como ser igreja. Mas antes de tudo, eu quero te lembrar algo, eu quero trazer aqui alguns lembretes sobre igreja. Quando eu falo que ser igreja, eu não estou falando simplesmente da instituição ou da organização. Eu estou falando de nós, de cada um de nós, aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo e se torna parte da família da fé. Esses são igreja. Então, uma coisa que a Bíblia deixa muito claro, que Deus nunca nos chamou para ir à igreja. Ele nos convidou e nos chamou para ser igreja. Igreja não é um lugar para visitar, é uma família para fazermos parte, é um ambiente para a gente amar, são pessoas que nós devemos amar, viver nossa missão juntos. Então, não seja apenas um visitante de igreja, um frequentador de igreja. É necessário ser alguém verdadeiramente comprometido, porque o seu compromisso com a família da fé revela muito do seu compromisso com Deus. Eu costumo dizer aqui que é impossível você estar comprometido com Deus sem ter compromisso com aquilo que é de Deus. E a igreja é algo de Deus. E esse é até o segundo lembrete que eu quero passar para você. Jesus ama a igreja. Deus ama a igreja. Eu sei que muitas vezes você ouviu más notícias sobre a igreja, muitas vezes mau testemunhos, talvez você foi até decepcionado pela igreja e talvez passou a transferir ou a ter uma ideia de que igreja é algo de homem. Mas eu preciso te lembrar, igreja não foi criada por homens, mas é algo de Deus. Foi Ele quem escolheu, foi Ele quem chamou. A igreja é algo de Deus. E a Bíblia deixou claro lá, quando Paulo está ensinando, maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, ao ponto de entregar sua vida por ela. Então Jesus ama a igreja. Então pare de odiar aquilo que Deus ama, porque não faz sentido nenhum. Para amar a Deus, você vai ter que amar aquilo que Ele ama. E a igreja faz parte disso. E o terceiro lembrete que eu quero te dar é que você não é igreja sozinho. Muitas vezes encontramos aquela bem conhecida desculpa. Eu que sou a igreja, eu não preciso ir lá na igreja, eu não preciso estar com as pessoas, eu não preciso, a igreja sou eu. Não é bem assim que funciona. Ninguém é igreja sozinho. A Bíblia compara a igreja como o corpo de Cristo. O corpo é composto por membro. Uma mão não é um corpo, ela faz parte de um corpo. Assim também eu e você, sozinhos, nós não somos igreja. A igreja, ela é a unidade dos santos. É eu entender que eu preciso de outros, é eu escolher caminhar com outras pessoas, é eu estar junto, é eu entender a mensagem de Cristo. Então, guarda isso no seu coração. Você não é igreja sozinho. Você precisa viver a comunhão, você precisa estar com pessoas. Ter um compromisso com pessoas que têm um compromisso com Cristo. É assim que é formada a igreja. Então, agora que eu trouxe esses lembretes para você, eu posso dar continuidade no tema de hoje, de como ser uma igreja que agrada a Deus, uma igreja simples. Então, como nós entendemos, eu não sou igreja sozinho, mas eu preciso entender que eu tenho também a minha responsabilidade individualmente. Então, todo princípio que vai ser compartilhado aqui hoje é para você aplicar na sua vida, mas também na igreja. Então, nós precisamos viver esses princípios individualmente, mas também como família. Nas duas áreas devem ser aplicados. Então vamos lá. O primeiro princípio para que você seja igreja segundo o coração de Deus, não fique parado. Não fique parado. No versículo 3 dessa passagem fala assim: lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe que a Bíblia também deixa bem claro, e fala lá, o apóstolo Tiago, ele faz uma declaração muito interessante, que a fé sem obras
é morta. Na verdade, um dos frutos da fé verdadeira é a ação. Então, uma pergunta bem comum que nós devemos nos fazer é: para onde minha fé está me levando? O que a minha fé está me levando a fazer? Eu preciso agir. Então, se eu faço parte de um corpo, se eu sou um membro, se eu sou igreja, eu preciso entender que o meu papel não é ir para o templo, sentar e ficar assistindo a um espetáculo religioso ou espiritual, mas eu preciso fazer parte do que esse corpo está fazendo. Eu preciso estar imerso na missão que esse corpo tem. Porque eu não posso simplesmente assistir. Uma coisa que eu já ouvi muitas vezes é sobre aquele crente 3S, que é o crente salvo, sentado e satisfeito. Não é assim que funciona. Nós temos uma missão, nós temos o que fazer. Então, quando nós entendemos a nossa missão e o Evangelho de Cristo, nós entendemos que não há tempo a perder. Não dá para eu viver uma vida de um Evangelho confortável, onde eu não preciso fazer nada. Só basta eu fazer uma oraçãozinha, de vez em quando eu dou uma lidinha, dou um pulinho na igreja e acabou por aí. Não é assim. Há uma missão. E esses dias eu tenho conversado aqui com um discípulo e nós fomos bem fundo nesse assunto que era sonhos. E nós estávamos falando sobre a importância de sonhar os sonhos de Deus. Então eu vou te fazer uma pergunta agora que eu quero que você reflita por um momento. Quais são seus sonhos? O que você tem sonhado ultimamente? O que você tem buscado? O que você tem almejado para o futuro? Existe uma grande diferença entre eu ter os meus próprios sonhos e eu sonhar os sonhos de Deus. Quando eu entendo a mensagem do Evangelho e eu me torno igreja de verdade, se tem uma coisa que muda são os sonhos. Porque eu não vou mais sonhar para mim, eu vou sonhar os sonhos de Deus. E nos sonhos de Deus, eu não sou o centro. Nos sonhos de Deus, eu não sou o centro. Então, se os seus sonhos têm sido uma casa nova, um carro melhor, ou não sei, algo mais confortável, um celular, seja lá o que for, se for material, se for sossego, se for felicidade, esses sonhos são muito egoístas. Então, não são sonhos de Deus. Os sonhos de Deus vai sempre além de você. Ou, na verdade, você não é o centro, você não é o alvo. Então está na hora de sonhar mais os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus têm a ver com o seu reino aqui na terra. Que o nosso maior desejo seja expandir o reino de Deus aqui na terra. Seja usar os nossos dons e talentos, usar os nossos recursos, usar a nossa vida, a nossa energia para ganhar vidas para o Senhor, para expandir esse reino mesmo na terra. Você lembra aquela passagem que Jesus fez aquela declaração muito forte, onde ele disse: aquele que tenta ganhar a sua vida perderá, mas aquele que a perder por minha causa a ganhará. Então, está na hora de abandonar os seus próprios sonhos, os seus próprios planos, para viver os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus, você não é o centro. Então, abandona essa visão egoísta de futuro e começa a perguntar: Senhor, o que o Senhor está sonhando? O que o Senhor está querendo fazer? O que o Senhor está fazendo nesse tempo? Eu quero fazer parte. Eu quero investir o meu tempo, a minha vida, a minha energia para trabalhar para o Senhor. E deixa eu te falar, se você tem a sensação que está faltando trabalho, tem algo errado. Porque a Bíblia deixou muito claro, o trabalho para o reino é muito grande. Falta trabalhador. É por isso que Jesus disse: peça ao Senhor da seara, que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Peça ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Então, nesse momento, eu oro sobre a sua vida, para que você seja um trabalhador no reino, que você seja alguém ativo, alguém que tem um compromisso com a sua igreja, alguém que assume a responsabilidade, que abraça a missão, que abraça a visão. Então, sabe algo que você precisa saber? Qual que é a visão da sua igreja? Qual que é a missão da sua igreja? Saiba disso, faça parte, trabalhe para isso, porque só assim você vai ser uma igreja que agrada ao Senhor. Essa é a igreja simples. O segundo princípio que eu quero compartilhar com você é para que você mova no poder do Espírito Santo. Mova no poder do Espírito Santo.
Lá no versículo 5 deste mesmo capítulo, fala essa declaração. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Que declaração interessante do apóstolo, hein? Ele fala que o evangelho não chegou àqueles apenas em palavras, mas em poder. Costumo conversar muito sobre esse assunto, porque durante muito tempo existe uma tendência de muitas pessoas, religiões e denominações, de partir para dois extremos. Um é o da frieza total, de focar somente como se Deus fosse um conteúdo a ser estudado, como se fosse apenas entendimento. Então, estuda. É palavra, 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 palavra. O que é bom e importante, mas eu não posso buscar somente a palavra e esquecer do poder. Porque isso me leva a se tornar alguém, muitas vezes, arrogante, rude e frio. Alguém sem paixão. Alguém que não vive o sobrenatural do Senhor. Ao contrário, também existe aquele outro extremo, daqueles que vão em busca somente do poder, poder, poder. Então ficam buscando só o sobrenatural. Eu quero revelação, eu quero profecia, eu quero falar em língua, eu quero isso, eu quero aquilo. E vai buscando tanto isso e esquece de outras coisas. Esquece da integridade, esquece de buscar mais na palavra, esquece da honra, esquece de muita coisa. Então, dois extremos, quando na verdade os dois são necessários. Nós precisamos da palavra, ela é sim preciosa, mas nós também precisamos de um mover do Espírito Santo. Então o que é que significa esse princípio? Não seja alguém frio. Seja alguém que deseja o mover do Espírito Santo. Alguém que está aberto para esse mover, alguém que busca esse mover. Que você seja o tipo de pessoa que diz, Senhor, eu quero conhecer o que eu ainda não conheço. Eu quero ver o que eu ainda não vi. Eu quero ver o teu sobrenatural movendo na minha vida, acontecendo. Eu não quero que o Senhor, no meu coração, seja apenas uma história, apenas uma teoria. Eu quero te ver, eu quero ter experiências sobrenaturais contigo. Então, me leva além, me leva mais fundo. Deixa eu te conhecer. Se revela, Senhor, move. E você sabe, muitas vezes, tem gente que tem medo disso. Muitas vezes nós temos medo do sobrenatural. Eu vou te confessar, durante muito tempo eu tive um pouco de medo, bastante medo do sobrenatural. Porque toda vez que se falava de sobrenatural, só me via duas coisas na cabeça. Falar em línguas e manifestação de demônio. E olha, eu morria de medo disso. Quanta ignorância que eu tinha. Quando eu conheci ao Senhor e passei a viver e ter experiências sobrenaturais com Ele, cara, aquilo me levou a me apaixonar por Ele. Nós precisamos dos dois. Então, a partir daquele encontro, o meu relacionamento, muita coisa na minha vida deixou de ser somente conteúdo e passou a ser uma experiência, passou algo que eu vivia no dia a dia, sem abandonar a palavra. E nós precisamos dessa mesma coisa. Então começa a fazer essa oração de dizer, Senhor, move. Espírito Santo, me confronta. Faz na minha vida até as coisas que muitas vezes eu estou discordando. Porque talvez você está agarrado com tanta coisa religiosa dizendo assim, não, Deus não move desse jeito. Deus não faz mais isso. Deus não faz mais aquilo. Você está tentando limitar Deus, colocar Deus numa caixa, mas seja alguém que está aberto para esse mover e que deseja esse mover. Eu creio que esse desejo pelo sobrenatural já está dentro de nós, de cada ser humano, porque muitas vezes eu falo sobre a minha filha que tem apenas 2 anos e no YouTube, quando ela está assistindo as coisas dela, ela sempre quer escolher alguma coisa de Halloween, ela sempre quer ver alguma coisa fora do comum e não é só o fruto do pecado, não é a natureza pecaminosa, é o anseio por algo extraordinário, por algo diferente, por algo sobrenatural. Esse desejo está dentro de nós, mas muitas vezes tem sido apagado por causa do nosso entendimento, da nossa razão, do nosso medo, por muitas coisas. Então não permita que o seu desejo pelo sobrenatural se apague.
tenha o desejo de ver cura, de ver milagres acontecendo, de ver multiplicação, de ver aquilo que a sua mente não vai conseguir entender, de ver coisas que você não vai conseguir explicar. Porque se você consegue explicar Deus, o Deus que você crê é explicável, se ser cristão é algo explicável para você, você ainda não entendeu o que a palavra está falando. Porque a Bíblia não nos ensina e não nos leva a viver um evangelho da razão, só da razão. A Bíblia nos leva a crer num evangelho que vai além da nossa razão, além do que a gente consegue entender, além do que a gente consegue ver e imaginar. Então tenha esse anseio pelo sobrenatural, peça ao Senhor, busque, mas queira o mover do Espírito Santo. O terceiro princípio que eu quero compartilhar com você, para que você seja igreja segundo o coração de Deus, é viva o discipulado. Viva o discipulado. No versículo 6 ao 8, do 6 ao 7, ele fala assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Uau, que interessante. Uma das marcas que chamou a atenção de Paulo sobre aquela igreja foi o fato de que eles se tornaram imitadores tão excelentes ao ponto de se tornarem influências para outros. O nome disso é discipulado. Quando eu entendo que Deus pode usar alguém como referência na minha vida para me ajudar no meu caminhar, eu posso olhar para aquela pessoa, eu posso aprender com ela até o ponto de eu me tornar alguém que influencia, alguém que também ajuda outros. Então, discipulado foi o meio escolhido por Jesus para expandir o reino aqui na terra, para transformar a vida, para espalhar as boas novas, para gerar crescimento. Então, uma igreja para agradar a Deus, para você ser alguém que agrada a Deus, tem que valorizar aquilo que Deus valoriza. E Ele valoriza o discipulado. Então, você quer entender um pouquinho melhor o que é o discipulado? Eu vou trazer aqui mais uma definição, de acordo com o meu coração aqui. Discipulado é quando você permite que alguém invista na sua vida. Que alguém invista em você para que você se torne mais parecido com Cristo. E quando eu falo investir, sim, eu estou falando de investir paciência, tempo, ouvir você, aconselhar você, mas também confrontar você, apontar, dar direção, te ajudar a se tornar mais parecido com Jesus. E aí a continuação do discipulado, que ainda é parte dele, é quando você é tão impactado por isso, você vê o quanto isso fez bem para a sua vida e na sua caminhada com Cristo, que você decide fazer o mesmo por outra pessoa, que é investir na vida de outra pessoa, ser influência. E aí você investe sim, tempo, recursos, amor, você investe o seu coração naquela vida, porque você vai dizer assim como alguém acreditou em mim, investiu em mim, eu vou fazer o mesmo por um outro alguém. Então, viva esse discipulado, valorize isso, seja alguém que investe em vidas. Você precisa ser humilde suficiente para poder aprender com outras pessoas que seguem a Deus, que seguem a Jesus. Eu costumo dizer aqui que a maior barreira para o discipulado, uma das maiores dificuldades para muita gente é o orgulho. Tem gente que é orgulhosa demais para aprender com outros. Tem gente que é orgulhoso demais para ser discípulo. E aí se tornam pessoas infrutíferas, que nunca vai produzir um discípulo, porque é impossível você fazer discípulo sem você ser discípulo. O nome disso é hipocrisia. Quando você diz, eu quero ensinar outros, mas eu não aceito ser ensinado. Então, para ser uma igreja que agrada a Deus, nós como igreja valorizamos muito o discipulado. Então, você sabe que aqui a gente fala muito nesse assunto. Nós investimos muito nisso. Mas de forma pessoal, para você colocar esse princípio em prática, escolha viver o discipulado. Valorize ele. Dê esse passo. Busque ajuda. Aceite ajuda.
E até ainda sobre a igreja valorizar o discipulado, eu creio que a igreja, ela valoriza o discipulado quando ela entende o valor que tem uma vida. Então, às vezes, a gente chega a pensar assim, nossa, mas eu vou passar tanto tempo só em uma vida, quando eu poderia fazer alguma estratégia, alguma coisa para alcançar um monte de uma vez só, algo para ter um resultado em massa. Cara, o jeito que Jesus fez não foi assim, não foi simplesmente, vamos fazer um negócio em massa. Foi investir um a um. Jesus investiu naqueles 12 para que eles dessem continuidade ao ministério dele. Então, da mesma forma, nós precisamos entender o valor que tem cada vida, ao ponto de investir de um por um, acreditar de um por um, dedicar tempo, amor de um por um. Então, o quarto princípio que eu quero compartilhar com você é livre-se dos ídolos. Eu vou ser até mais pessoal. Livre-se dos seus ídolos. Livre-se dos seus ídolos. No versículo 9 desse capítulo fala assim: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, deixando os seus ídolos. Então, uma das marcas da igreja de Tessalônica, que fez com que fosse uma igreja modelo, foi a forma até radical que eles abandonaram seus ídolos. Não foi um negócio assim, não, devagarzinho a gente vai deixando, um por um. Não, eles simplesmente rejeitaram, abandonaram aquilo e se voltaram completamente ao Senhor. Então, talvez você nesse momento esteja dizendo assim, nossa, mas essa não é a minha dificuldade. Eu nunca tive problema com ídolos, nunca fiz parte de uma outra religião, não tenho imagens. Mas, na verdade, ídolos não se refere somente a imagens. Eu vou te dar aqui uma definição. Ídolo é tudo aquilo que tenta tomar o lugar de Deus na sua vida. Ou seja, tudo aquilo que você ama mais do que Deus, que você busca mais do que Deus, que você deseja mais do que Deus, que você confia mais do que Deus, é um ídolo na sua vida. É um ídolo na sua vida. Então está na hora de abandonar todas essas coisas. Então para e pensa. O que é que eu tenho desejado mais do que o Senhor? O que é que eu tenho buscado mais do que a Deus? O que é que eu tenho investido meu tempo mais do que em Deus? Minhas energias, meus sonhos? Em que eu tenho confiado mais do que em Deus? Talvez você tenha confiado no dinheiro, tenha amado mais sua família do que a Deus, tenha amado mais você mesmo do que a Deus. Então, muita coisa pode se tornar ídolo na sua vida. Então, tudo que não for, que estiver tomando lugar de Deus na sua vida, começa a dizer assim, eu não quero esse ídolo. Senhor, toma o primeiro lugar na minha vida. Fica acima. Vem, toma o teu lugar na minha vida. Então, não aceite nada para que tente tomar o lugar de Deus na sua vida. E o quinto e último princípio que eu quero compartilhar com você é coloque o foco em Jesus. No versículo 10, fala o seguinte: a fim de servir a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Olha, Jesus é e deve sempre ser o centro da igreja. Deve ser a razão, a motivação, o maior desejo. Jesus é o centro da igreja. É aquilo pelo qual vivemos. E você precisa aplicar isso à sua vida se você é igreja. Que Jesus seja o centro da sua vida. Qual que é o seu primeiro pensamento ao acordar? Qual que é o seu último pensamento ao ir dormir? Qual que é o pensamento que toma conta da sua mente durante todo o dia? Que seja Jesus. Que ele não seja apenas sua religião, que ele seja a sua vida, que ele seja o seu maior amor, que ele seja o seu coração, que ele seja o seu tudo. Jesus é o centro da igreja. Então a igreja que agrada a Deus é uma igreja centrada em Cristo. E olha, existe uma forma, existem ferramentas e o jeito de Deus, o jeito que o próprio Jesus ensinou a igreja para que ela continuasse se lembrando de que
Cristo é o centro da igreja. E uma dessas coisas, uma dessas formas, é a Santa Ceia do Senhor. Então, nesse momento, eu quero te convidar a pegar aí o seu suco de uva, o seu pão, para que nós possamos ceiar juntos nesse momento. Tem uma palavra, o momento em que Jesus está ensinando e tomando a ceia com os seus discípulos, lá em Lucas, no capítulo 22, do versículo 17 ao 20. E essa foi a declaração de Jesus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que eu não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, de acordo com a declaração de Jesus, e mais na frente com os ensinamentos de Paulo, eu só quero te dar 4 lembretes sobre a ceia do Senhor. O que ela nos lembra. A primeira é que o Senhor se agrada da comunhão entre os irmãos. Como eu falei no início dessa mensagem, você não é igreja sozinho. Da mesma forma, a ceia do Senhor, ela nos lembra da necessidade de compartilharmos, de compartilhar a vida uns com os outros, de viver com nossos irmãos na fé. E é por isso que nesse momento Jesus falou assim: tomem isto e partilhem uns com os outros. Então Jesus ensinou a ceia a não ser um momento somente solitário, onde você faz sozinho. Ele traz a necessidade de termos outras pessoas juntas que partilhem da mesma fé. O segundo lembrete que a ceia nos traz é que Jesus é a razão do nosso ajuntamento, que foi o último princípio dessa mensagem. Ele é o centro da igreja. E na ceia, Jesus ensinou: façam isto em memória de mim. Então, quando nós tomamos a ceia, nós estamos lembrando que é sobre Jesus. Não há outro motivo. É sobre Ele. É por causa dEle que estamos juntos. É por causa dEle que vivemos. É por causa dEle que vamos continuar firmes até o fim. E o terceiro lembrete é que nós temos uma aliança com Cristo. E Cristo tem uma aliança com nós. A outra parte dessa mesma passagem é quando Cristo ensinou: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, Jesus nos traz esse lembrete que por meio da ceia, nós estamos lembrando do compromisso que nós temos com Cristo e de que Ele tem um compromisso conosco. E o último lembrete é o dos ensinamentos de Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, 26. Quando Paulo também está ensinando sobre a ceia, ele diz: portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, o lembrete aqui é: Jesus voltará. Nós estamos tomando essa ceia também para lembrar que o nosso Senhor, o nosso Salvador, voltará para nos buscar. Aleluia. Então, nesse momento, eu quero te convidar a fechar seus olhos e fazer uma oração pessoal. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados e lembre desses 4 princípios em relação à ceia do Senhor. Pai, obrigado por enviar teu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós, por nos amar tanto assim. Que esta ceia, que esse memorial sirva exatamente para nos lembrar do teu sacrifício
e do propósito desse sacrifício. Que esses 4 princípios possam ecoar em nossos corações, hoje e sempre, Pai. Muito obrigado. Perdoa os nossos pecados, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Você pode comer o seu pão e tomar o cálice nesse momento. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício, Pai. Te amo, Pai. Te amo. Deixa eu orar com você, te enviando para essa semana. E nós vamos encerrar por aqui. E se você deseja tomar a decisão de entregar sua vida a Jesus, de ser batizado, ou de se tornar parte de uma célula, participar de uma célula, ou se tornar membro de nossa igreja, eu te convido a entrar em contato conosco. Manda uma mensagem pelo Facebook, Instagram ou por e-mail, mas entra em contato, que nós queremos caminhar junto com você. Então deixa eu orar com você, encerrando esse tempo. Pai, muito obrigado, Pai, pela tua mensagem, pelo culto dessa noite. E, Senhor, é no nome de Jesus que eu envio cada pessoa aqui para viver a melhor semana até hoje, Pai. Colecionar testemunhos, ouvir a Tua voz, mas eu envio cada um aqui para serem igreja, aonde quer que eles vão. Abençoa e empodera, que o Teu Espírito possa mover em cada um, mas também através de cada um. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado por esse tempo e deseja investir no nosso ministério para que possamos abençoar e alcançar mais vida, você pode estar ofertando e também dizimando com o QR Code que está aqui na tela. Deus abençoe a sua vida.